Olá, boa noite. O nosso trabalho é sobre a terapia familiar estrutural e hoje a gente vai apresentar alguns dos principais conceitos e como eles se aplicam a uma sessão de terapia familiar. Então, hoje a gente vai abordar construtos de como é que uma família se organiza, quais os tipos de estrutura que estão presentes no ambiente familiar, o que distingue uma família funcional de uma família não funcional. Será que tudo pode ser caracterizado um transtorno de comportamento? Quais os objetivos da terapia? Quais as condições para que haja uma mudança de comportamento? Quais os passos envolvidos na terapia familiar estrutural? E, por fim, trazer algumas evidências de eficácia dessa abordagem. A terapia familiar estrutural, ela busca compreender o sentido e a formação das disposições familiares. E ela atua justamente trazendo uma organização e uma estrutura para as dificuldades presentes no sistema familiar. Então, assim, ela atua e intervém de uma maneira mais sistemática. O Salvador Minuchin foi quem introduziu a ideia de que as famílias elas são organizadas em subsistemas com fronteiras que regulam o contato entre os membros da família. A estrutura, ela se refere à forma em que uma família se relaciona através das regras, dos papéis, das hierarquias. Então, toda família possui uma estrutura e essa estrutura só se revela quando a família está em ação. Já os subsistemas são relacionados a um grupo de pessoas que interagem a partir de vínculos afetivos ou laços consanguíneos que estabelece uma rede enorme de comunicação e influência. E esses indivíduos, os subsistemas e a família toda são demarcados pelas fronteiras. E essas fronteiras são as barreiras que atuam para diferenciar e proteger esses subsistemas, permitindo a comunicação entre os diversos subsistemas que existem nesse contexto familiar. Essas fronteiras, elas variam entre as fronteiras rígidas, as fronteiras difusas e as fronteiras nítidas. As fronteiras rígidas, elas apresentam um distanciamento emocional e vínculos mais frágeis, à medida que elas são excessivamente restritivas e permitem pouco contato entre os subsistemas externos. De um ponto positivo, ela estimula a autonomia, mas ao mesmo tempo ela limita vínculos emocionais. As fronteiras difusas, elas apresentam uma flexibilização, ou seja, muitas vezes os filhos, eles são envolvidos nos conflitos dos pais e não tem um espaço para que se desenvolva autonomia, uma vez que tem uma triangulação desses subsistemas. Já as fronteiras nítidas, elas permitem que cada membro exerça a sua função de forma apropriada, evitando as interferências, mas ainda assim permitindo o contato entre os outros subsistemas. Outro ponto de destaque é o desenvolvimento familiar normal. Mas o que seria uma família normal? Né? A normalidade, ela acontece só através da ausência de problemas. Então, quando um casal se une, eles levam consigo os comportamentos das suas famílias de origem e eles tentam implementar nessa nova família o que eles aprenderam e o que eles consideram como certo. Para ter uma boa convivência, é necessário fazer alguns acordos, é necessário ter uma acomodação das novas práticas para obter um relacionamento saudável. Com isso, as famílias, em alguns momentos, se organizam e se adaptam aos novos acontecimentos e às novas etapas da vida. E é nessa acomodação mútua que o casal precisa negociar a natureza das fronteiras, e principalmente das fronteiras que separam eles dos outros. Um exemplo de uma fronteira difusa entre o casal é quando nenhum
têm amigos próprios ou atividades independentes. Eles sempre fazem tudo juntos. Por outro lado, numa fronteira rígida, eles passam pouco tempo juntos. Por exemplo, eles programam e tiram férias separados, ambos investem mais na carreira ou em relacionamentos externos do que justamente no próprio casamento. Então, quando surgem os problemas? Se a família tiver uma estrutura inflexível, os problemas eles podem se instalar, pois a tendência dessa família é justamente se isolar entre os seus membros e principalmente entre outros subsistemas. Então, famílias inflexíveis, emaranhadas, fronteiras difusas, hierarquias frágeis ou rígidas, diante de estressores ambientais ou desenvolvimentais, podem causar problemas para uma família ou para um membro que compõe esse sistema familiar. O fracasso de um sistema, ele pode ser evitado quanto mais cedo essa família tiver contato com a terapia. Os terapeutas familiares estruturais, eles acreditam que os problemas eles estão na organização disfuncional desse sistema familiar. Com isso, alterar a estrutura para que a família consiga resolver os seus problemas é o intuito da terapia. Mas aqui fica um ponto de alerta, né? O terapeuta, ele não resolve os problemas dessa família. Ele modifica o funcionamento familiar, as hierarquias, as fronteiras, de modo que os próprios membros dessa família possam resolver os seus problemas. Então, não se trata de criar novas estruturas, mas de ativar estruturas que não estão sendo utilizadas. E quando surgem os padrões repetitivos que são efetivos, isso estabiliza uma nova estrutura, tornando ela funcional. E nisso, há 2 tipos de dados em que o terapeuta se concentra, que seria as encenações e as sequências comportamentais espontâneas. Na encenação, a família mostra como ela atuaria em um determinado problema X. Já nas sequências comportamentais, é como se o terapeuta colocasse um refletor para focalizar uma determinada cena. Então, em geral, a terapia familiar, ela segue 7 passos. Primeiro, união e acomodação. Frequentemente tem uma resistência à mudança e um comportamento defensivo por parte da família. E essa estratégia, ela serve justamente para desarmar essas defesas e trabalhar o alívio da ansiedade. A encenação, ela se refere a fazer com que os membros da família interajam entre si. Então, o terapeuta, ele inicia dando a chance para cada um falar e, a partir daí, ele faz um papel de mediador dessa conversa. O mapeamento estrutural, ele leva em conta o problema apresentado e a dinâmica estrutural revelada. Então, ele entende que o sintoma do paciente identificado é justamente a expressão do padrão disfuncional dessa família. Já a focalização e modificação de interações, ela se refere à capacidade que o terapeuta precisa ter para modificar as interações familiares nos casos em que essas estão com um padrão estrutural muito rígido. Então, o intuito é justamente quebrar a homeostase dessa família. A criação de fronteiras, ela diz respeito à interação com o objetivo de realinhar fronteiras que estão muito rígidas ou difusas. Então, a ideia aqui é aumentar a proximidade, ou, se for o caso, a distância entre os subsistemas familiares.
Então, por exemplo, nas famílias emaranhadas, o terapeuta vai trabalhar para fortalecer as fronteiras dos subsistemas e tornar os indivíduos mais independentes. O desequilíbrio, o intuito dele é o terapeuta querer mudar o relacionamento que existe dentro de um sistema. E, por fim, o desafio de suposições improdutivas. Então, aqui o terapeuta desafia a maneira com que os membros da família enxergam as coisas, né, dando uma visão alternativa para que eles mudem a maneira de se relacionar e vice-versa. Essa terapia, ela demonstrou uma grande efetividade com famílias de baixo nível socioeconômico. Mães que eram muito controladoras passaram a usar menos o controle coercitivo. Porém, ainda assim eram mais claras e firmes. E das 11 famílias que foram avaliadas, 7 obtiveram melhorias nas relações. Um segundo estudo realizado com pacientes que sofriam de anorexia nervosa apresentou um índice de melhora de mais de 90%. E seus resultados positivos foram mantidos por vários anos. Então, a terapia familiar estrutural, ela visa resolver os problemas apresentados, reorganizando a estrutura familiar. Para isso, ela requer a presença da família toda, para que o terapeuta possa observar essa estrutura em funcionamento, as interações que existem nesse contexto e conseguir intervir de uma maneira mais efetiva. Muito obrigada.